E aí pessoal, beleza? Tudo jóia? Vamos aqui de novo, dando sequência ao nosso assunto. Estou com o olho meio capenga aqui, que eu estou com terçol, né? Tudo que precisa na pandemia e terçol na pandemia. Mas vai dar tudo certo. Então, vamos finalizar as leis de Newton, né? O vídeo anterior ele foi sobre primeira e segunda lei de Newton, coisas que eu espero que você saiba, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. E aí a gente tem esse princípio aqui. Na verdade, a inércia, que é uma resistência oferecida a um corpo, a um sistema, a uma alteração do seu estado cinemático. Ou seja, se ele estiver em MRU, ele vai tender a ficar desse jeito. Se ele estiver em repouso, ele vai tender a ficar desse jeito. Quanto maior a inércia, mais difícil de tirar ele desse estado, de um ou de outro, certo? A segunda lei, uma das formas de escrever a segunda lei é dessa forma aqui, força igual a massa vezes aceleração. Não foi bem desse jeito que o Newton definiu, mas isso fica para um capítulo posterior lá em dinâmica impulsiva, beleza? E agora a terceira lei de Newton, para a gente finalizar isso. A terceira lei de Newton. Já tem uma figurinha aqui, ó, que foi desse jeito que o Newton explicou. O Newton colocou de que forma? Um cavalo puxa uma pedra através de uma corda. Então a pedra vai puxar o cavalo através da mesma corda, só que no sentido contrário. Então ele enunciou dessa forma. A maneira como o Newton escreveu foi dessa forma. A gente pode dar uma limpada nisso e dar uma organizada, na verdade, para uma linguagem mais moderna, porque o Newton ainda não tinha uma mecânica vetorial definida, porque é ele que estava desenvolvendo tudo, né? A partir dele é que vem o conceito de força, como a gente tem até hoje. Porque então a força está associada a uma capacidade muscular, não é bem isso, né? A força está associada à variação de movimento, uma deformação que pode ser produzida, que na verdade a deformação vai estar associada ao movimento também, você conseguir deslocar, você deformar aquele corpo de alguma maneira. Então, se a gente caminhar, para você poder caminhar, o que tem que acontecer? A gente tem aqui um pé, aí esse pé empurra o chão para trás. Na hora que o pé empurra o chão para trás, o chão empurra o pé para frente. Então a gente pode nomear isso aqui, peraí. A gente pode nomear isso assim, ó. Essa força aqui, isso aqui, eu vou nomear como a força que o chão fez no pé. E isso aqui eu vou nomear como a força que o pé fez no chão. E aqui é a mesma coisa, ó. Tem uma força que o cavalo faz na pedra, aí tem uma força que a pedra faz. Aqui é a força que o cavalo faz na pedra, aqui é a força que a pedra faz no cavalo. Então a gente tem esses pares associados. O que a gente pode dizer do par sem reação? Eles têm algumas coisas que são iguais. Que é a direção. O que é a direção? As duas estão na horizontal, as duas estão na vertical. E ainda os módulos. Que são os módulos? O valor. Então eu empurro o chão para trás com uma força de 10 newtons. O chão me empurra para frente com uma força de 10 newtons também. O valor é exatamente o mesmo. O que tem de diferente agora? Diferentes. Os sentidos. Então, uma foi para a direita, outra foi para a esquerda. E os corpos. O que vão ser esses corpos? O pé empurra o chão, então o chão empurra o pé. Então uma força está empurrando um corpo, a outra força está empurrando o outro corpo. É o que acontece, por exemplo, quando você vai... o caso da pedra ali, mas os casos clássicos, assim, né? Eu empurro a parede me empurra. A grande dificuldade do Newton era convencer as pessoas que um ser inanimado, como a parede, poderia empurrar alguém. Daí, como que a parede vai te empurrar se a parede não tem vida, ela não tem ânima, ela não tem alma para fazer isso? Então, isso foi um dos obstáculos que ele teve, né, na comunidade científica na época, mas o Newton, a terceira lei de Newton é atribuída a ele. A primeira e a segunda lei, ele fez todo o cálculo, ele desenvolveu, mas tinha um monte de coisa pronta. A terceira lei, ninguém tinha pensado nisso. Se eu empurrar alguma coisa, aquela coisa me empurra também. Ninguém tinha pensado dessa forma, certo? Então a gente vai dar uma olhada agora nas aplicações, alguns tipos de força. Eu preciso que você tenha na ponta assim, as três leis de Newton, né? Vou apagar tudo aqui, para a gente ver um conjuntinho de forças importantes. O peso e a normal. A força peso e a força normal, apesar do que pode parecer, elas não formam um par sem reação. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não. Ó, a força peso e a força normal, elas são assim. A gente tem a força peso e o que vem a ser a força peso. Quando chega lá em gravitação universal, tem mais detalhes disso, daí aprofundo. Porque a força peso, ela está associada é uma força gravitacional. Então ela é a força que um corpo exerce sobre o outro, uma atração gravitacional produzida de um corpo sobre o outro. Vai ser sempre de atração? Vai. Por quê? Porque o Newton postulou isso. O que significa ele postular isso? Ele diz que vai ser desse jeito, sempre.
Ponto. Então, ele postula que a força gravitacional será de atração. Então, o que a gente chama de peso de um corpo? O peso de um corpo, para a gente que está aqui, ó, o meu peso é a força de atração que a Terra exerce sobre o meu corpo. Então, seria isso. Ó. Tem aqui the book on the table. Né? Então, tem uma mesa, tem uma caixinha aqui em cima e tem aqui essa bola representando a Terra. Tem uma força puxando ele para baixo. Essa força peso aqui, ele representa o quê? A força que a Terra exerce... Meu Deus, que chatice isso aqui. É a força que a Terra exerce puxando aquele corpo. Qual o contrário disso? É só você inverter quem é o agente e quem sofre a ação. Então, peso é a Terra puxando o corpo. Qual o contrário disso? O corpo puxando a Terra. Então, essa força aqui... Deixa eu trocar a cor aqui para ficar melhor. Ó. Essa força... Aqui é a Terra puxando o corpo. Essa força aqui é o contrário, a reação, é o corpo puxando a Terra. Então, onde está a reação do peso? Está no centro da Terra. Considerando que a gente pega uma dimensão grande, né? Está longe. Tá, e se fizer um buraco na Terra, vai complicar tudo. Deixa para a gravitação ficar com esses detalhes assim. Por enquanto, a gente vai ter isso. Então, o peso é a Terra que puxa o corpo. Qual é o contrário disso? O corpo puxando a Terra. O que vem a ser a força normal agora. Força normal é uma força de contato. Então, essa aqui, ó, é uma força gravitacional. Gravitacional. Essa outra força aqui, ó, ela é uma força de contato. Onde estiver encostando uma superfície normal, eu encosto aqui. Quando eu encosto aqui, aqui tem uma força normal. Quando eu encosto a minha cabeça na mão, tem uma força normal também. Então, onde estiver encostando um corpo no outro, a gente chama essa força de força normal. Ela é uma força de contato. E a força de contato ela tem a seguinte característica, registra isso. Ó. Ela é sempre perpendicular à superfície e para fora da superfície. Então, por exemplo, ó, minha mão, deixa eu pegar aqui uma calculadora. Minha mão é a superfície, essa mão. Aí eu solto esse corpo aqui. Ele tem peso, então ele vai tender a descer. Quando ele chega na minha mão, a minha mão segura ele. Então, a força que a minha mão faz para segurar esse corpo, eu chamo de força normal. Ele pode estar inclinado assim, pode estar inclinado para lá. Teremos um capítulo na frente que é o plano inclinado, especificamente sobre plano inclinado, como resolver essa situação. Por enquanto, é isso que você vai precisar para resolver os exercícios. A força normal é uma força de contato perpendicular à superfície de contato. Mas repare, ó, a força normal é a mesa empurrando o bloco. O contrário disso é o bloco empurrando a mesa. Então, onde está a reação da normal? Está na mesa. A normal é o bloco que vai ser empurrado pela mesa. Então, normal, bloco empurra a mesa. Qual é o contrário? Desculpa. Normal, a mesa empurra o bloco. Qual é o contrário disso? O bloco empurra a mesa. Você só inverte quem é o agente e quem está sofrendo ação. Tá? Como que a gente vai calcular essas forças? A normal depende de cada desenho, de cada configuração. O peso não. O peso a gente já vai ter direto aqui assim. Ó. Força resultante, massa vezes aceleração. A força peso vai ser massa. A aceleração que produz esse peso é a aceleração da gravidade. Então, vai ficar desse jeito. Então, se o corpo tem 2 kg, logo ele pesa 20 newtons, se a gente usar o G igual a 10. Mas aguarde mais detalhes sobre isso. Né? Quando chegar lá em gravitação universal, lei de Kepler, lei de gravitação de Newton, aí a gente vai ver, vai aprofundar isso aqui, ver as energias envolvidas, aí tem força de escape, então aguarde. Por enquanto, é uma informação suficiente para resolver os problemas que vem pela frente. Tá? Então, peso normal. Uma outra força bacana de conhecer nesse momento é a força da mola, né? O que a mola faz? É um tipo de força restauradora. Por que o nome restauradora? Restaurar significa deixar na posição de menor energia ou deixar como era antes de ter feito alguma coisa. E é o que a gente vai ter nessa figurinha aqui, ó. Eu tenho aqui uma mola e o bloquinho está na posição 0. Então a mola não está naquela posição, não está deformada, não está nem esticada e nem comprimida. Agora eu vou mudar a posição dele. Então, no primeiro desenho, o bloquinho foi levado para a esquerda do 0. A mola vai fazer uma força contra isso. Assim. Por quê? Porque o objetivo da mola é restaurar o 0. Por isso que é um tipo de força restauradora. Então ela vai trazer ela para essa posição. Ou então eu posso fazer isso. Ó. Eu vou puxar esse bloquinho do 0 para a direita dele. O que a mola faz? Ela tenta puxar para ir lá para o 0.
Então, a força da mola, ela tem um objetivo, que é o de levar esse bloco para a posição zero. Como vai ser calculado isso? Essa é a lei de Hooke, F igual a kx, onde o x é a deformação da mola, então eu estiquei a mola 1 metro, comprimi a mola 50 centímetros, esse x é a deformação da mola, e esse k é chamado de constante elástica. Constante elástica. Essa constante elástica, ela vai representar a dureza da mola, a rigidez, né? É um nome mais científico assim, mas é a dureza. Quão dura ela é, quão difícil é de deformar. Quanto maior for o K, mais dura vai ser aquela mola. Então, se eu pegar uma mola de plástico, por exemplo, isso aqui, né? Ó, isso aqui, ó, extremamente molenga, né? Então, ele tem uma constante elástica muito pequena, porque qualquer forcinha que eu faço, ele já deforma, mas ele regenera muito fácil também. Certo? Agora, se eu pegar o outro lado aqui, ó, tentar deformar aqui, não vai dar certo. Tentei fazer aqui, quebrou, viu só? Então, tentei fazer isso outro dia nessa posição, deu errado. Quebrou meu cabo aqui. Então, se eu tentar fazer isso, ele não deforma. Ó, quase quebrou de novo, né? Então, ele não deforma. Por quê? Porque ele tem uma constante elástica muito grande, ele tem uma constante elástica, ele vai e volta um pouquinho, mas se eu tentar forçar isso aqui, ele vai acabar quebrando. Então, quanto mais duro for para deformar, maior é essa constante elástica. Fechou? De saída, tá de bom tamanho para você partir e começar a resolver alguns exercícios. Aí, isso aqui que a gente está vendo, ele permite resolver os problemas de elevador, aqueles blocos, um bloco puxando o outro, um bloco empurrando o outro, é o suficiente para isso. Vamos dar uma olhada em algumas questões aqui que já apareceram. Ó. Uma questão do Enem 2018. Vou ler para você, quer ver? Ó. Ao soltar um martelo e uma pena na Lua em 1973... o astronauta David Scott confirmou que ambos atingiram juntos a superfície. O cientista italiano Galileu Galilei, lá 1564 a 1642, viveu bastante o Galileu até, né, para a época, um dos maiores pensadores de todos os tempos, previu que se minimizarmos a resistência do ar, os corpos chegariam juntos à superfície. Aí Oliveira, a influência do olhar disponível, beleza. Na demonstração, o astronauta deixou cair em mesmo instante e de uma mesma altura um martelo de 1,32 kg e uma pena de 30 gramas. Durante a queda no vácuo, esses objetos apresentam iguais... Vê, eles têm massas diferentes, então a inércia não é igual, porque a inércia é a medida da... a massa é a medida da inércia. Se eles têm massas diferentes, as inércias são diferentes. Impulso não, trabalho não, o que sobra para a gente? Ó, a aceleração é que vai ser a mesma. Todos eles vão cair com uma aceleração g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eles vão cair porque eles vão chegar ao mesmo tempo no solo. A variação da velocidade deles vai ser a mesma, o tempo vai ser o mesmo. Então, a alternativa correta, que está marcada aqui, ó, as acelerações. Tranquila a questão, né? Na verdade, a questão de Enem tem muito essa cara, assim, ele dá um texto ali para você interagir com a questão, se localizar no conteúdo, daí ele faz uma pergunta simples. Poderia ser uma questão difícil, daí o texto seria relevante para resolver. Como que você vai descobrir isso? Se você ler o texto. Então, tem meio que não precisa ler textão. Tem que ler, porque às vezes a resposta está no textão, né? Assim ele contextualizou tudo, e essa seria a questão fácil desse assunto. Você não pode perder. Aí pode ser que na mesma prova tenha uma questão do mesmo assunto, daí difícil, para calcular alguma coisa. Então, aí você tem essa aqui vinculada àquela outra questão, que é a correção à teoria de resposta ao item, né? Isso na prova do Enem só. Outra aqui, ó. Em dias de chuva ocorrem muitos acidentes no trânsito e uma das causas é a aquaplanagem, ou seja, a perda do contato do veículo com o solo pela existência de uma camada de água entre o pneu e o solo, deixando o veículo incontrolável. Nessa situação, a perda de controle do veículo está relacionada com a redução de qual força? Isso aí não precisa nem ser físico e nem nada disso, né? Diminui o atrito, você não consegue controlar. Pensa, uma pista extremamente lisa, você não vai conseguir controlar. Quando perde o contato, diminui a força normal também, diminui o contato. Mas o que faz você dirigir o carro não é a força normal. O que faz você dirigir o carro é o atrito. Você tem que ter atrito ali para poder pilotar, né? É questão de 2017, do Enem também. Mais uma aqui, ó. Essa é uma questão bacana. Vamos ler aqui, ó. Na Amazônia, devido ao enorme potencial hídrico, o transporte de grandes cargas é realizado por balsas que são empurradas por rebocadores potentes. Suponha que se quer transportar 2 balsas carregadas,
Uma maior de massa M e outra menor de massa Mzinho. Daí está dando ali, né, que o Mzinho é menor do que o Mzão. Que devem ser empurradas juntas por um mesmo rebocador e considere a figura abaixo que mostra duas configurações A e B possíveis para esse transporte. Na configuração A, o rebocador exerce sobre a balsa uma força FA, então ele está botando aqui, ó, uma força FA, vamos botar assim, né? O que mais? E a intensidade das forças mútuas entre as balsas é um FAzinho. FAzinho é o que aparece entre as duas aqui. Analogamente, na configuração B, o rebocador exerce uma força FB, vou botar assim para não me perder, ó, e a força entre as balsinhas vai ser um FBzinho aqui. Deu. Considerando uma aceleração constante impressa pelo rebocador e desconsiderando quaisquer outras forças, é correto afirmar que... Então, deixa eu apagar esse aqui. Olha só, eu quero movimentar esse sistema. Na hora que eu vou movimentar o sistema, deixa eu botar uma outra cor aqui para resolver. Eu quero movimentar com a mesma aceleração. Força é massa vezes aceleração. Então, tanto faz na situação A como na situação B, eu quero que a aceleração seja a mesma. Tanto faz empurrar com a pequena na frente ou com a grande na frente, a massa vai ser a mesma. Então, a força é a mesma. Dessa análise, eu concluo que a força que o A exerce é igual à força na situação B. Então, eu fico com essa e essa possibilidade. As forças são iguais. Agora, quando eu for empurrar a balsa maior ou a balsa menor primeiro, isso vai mudar. Porque assim, ó, a força FA empurra a balsa grande. E a balsa grande tem que empurrar a massa pequenininha. Aqui, ó, essa força, esse rebocador, empurra a balsa pequenininha. E a balsa pequenininha tem que empurrar a grande. Então a massa que tem depois desse contato, ela é maior nesse caso do que nesse. Então aqui precisa ter mais força do que aqui. Ou seja, o FB tem que ser maior do que o FA, que é para poder empurrar a balsa que é mais pesada que está lá. De hoje que fosse teu dedo aqui, ó, se você colocar o dedo aqui e ele for espremido, aqui ele vai ser menos espremido do que aqui. Eu preciso movimentar uma massa maior para o outro lado. Então, da força aplicada para o conjunto, esse usa menos do que esse. Aqui é a mesma coisa. Aqui ele usa menos força do que esse. Então, sobrou qual alternativa para a gente? O FB maior. A alternativa correta é a letra D. Beleza? Teremos ainda uma aula futura sobre resolução de exercícios, só casos envolvendo atrito, mas não ainda aqui, né? Problemas de elevador, tração, corpo apoiado num plano inclinado também. Então, aguarde os próximos vídeos. Mas até aqui já está de bom tamanho para você começar a trabalhar. Beleza? Tchau. Bom trabalho e bons estudos. Valeu. E tomara que o meu pessoal saia. Está nojentão de ver isso aqui, né? Beleza? Tchau.